Muito bem, esse aqui é mais um PID, Programa de Instrumentalização Docente e Discente da Faculdade de Ilhéus e da Faculdade Madre Thaís. Só para lembrar, a gente sempre está em contato com vocês, gravando vídeos, propondo iniciativas de estudo para poder garantir aos estudantes e aos professores condições para melhorar o ensino e a aprendizagem. Essa é uma iniciativa desse grupo de ensino que está preocupado com você, que é estudante nosso, que é uma estudante nossa, e que, na verdade, precisa de ser orientado nessa questão. A gente está preocupado com a qualidade do seu aprendizado, a qualidade do seu ensino, mas não é só para estudante que está com a gente, não. Esse canal é aberto para todo mundo. Se você gostar, clica lá, se inscreve e aciona o sininho para saber das novidades do nosso canal aqui no YouTube. Só para poder lembrar, dessa vez nós vamos discutir com vocês estratégias para a resposta de questões. Essas respostas, elas seguem lógicas, seguem encaminhamentos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa série. São 3 pequenos vídeos rápidos, práticos, didáticos, para você se sair bem nas avaliações que você vai submeter. Inclusive, aquelas pessoas que vão fazer o famigerado ENAD. Todo mundo tem medo, né, do ENAD, aquele negócio de eu não sei o que é isso vai me... E não tem nada de mais, nada de complicado, é só uma questão de... Nesse vídeo que você está acompanhando, nós vamos ver uma dessas estratégias. E qual é? Vamos entender como é que uma questão pode ser respondida se eu tiver atenção aos comandos. Até aquela questão que eu sei pouco, dá para a gente responder se a gente souber o que é que ela está pedindo. Comandos. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui um material que eu separei para esse primeiro momento nosso aqui. Eu estou aqui com o Vitor, vocês estão vendo ali, que é só apresentar ele, né? Que ele está aí com uma foto ali meio toda no... tem muito filtro ali, né? Mas ele está ali, parecendo galã, e eu aqui, horripilante, porque eu estou no ao vivo e ele está com a foto bonitinha, né? Mas deixa eu colocar aqui e de vez em quando eu vou bater um papo com esse meu amigo. Vitor, tá aparecendo aí, não tá? Só me dá... Pronto. Vamos lá. O primeiro vídeo vai ser esse aqui. Nós vamos discutir nesse momento os comandos. O que são os comandos e como é que eles podem ajudar a gente a realizar excelentes avaliações. Qual é a primeira? A primeira dica: comandos são verbos operatórios. Aqueles verbos que dizem o que você tem que fazer na questão. Na maioria das vezes, o que acontece? A gente meio que esquece de dar uma atençãozinha a eles, ou seja, a gente esquece que esses verbos operatórios, eles vão indicar o que eu tenho que fazer no item avaliativo. Por que eu coloquei item avaliativo e não questão? Coloquei questão entre parênteses, porque nem todo item avaliativo é um questionamento. A gente vai aprender que os itens avaliativos podem ser uma solicitação. Então, indique o nome do presidente do Congresso Nacional de 1986. Não é uma pergunta, não é uma questão, é uma solicitação. Nós vamos aprender tudo isso nessa série, né, Aprendendo a Responder, aqui do PID, o programa da Faculdade de Ilhéus e Faculdade Madre Thaís. Então, vamos lembrar que esse comando ele vai me direcionar, vai me dar a luz, condição de responder. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu preciso entender o que o comando quer, como ele constitui a questão. Eu trouxe para vocês alguns, os mais importantes. Então, vamos começar assim. Quais são aqueles básicos? Como, onde e o que. Esses 3 comandos, eles são muito fáceis, simples, mas a gente esquece o tempo todo de prestar atenção neles. Então, para iniciar, quando uma questão ela usa como comando o como, então ela diz como se deve, ou quando ela diz onde, ou ela questiona o que, essas 3 questões, esses 3 comandos que
colocam o item no formato de questão, inclusive, requer respostas sobre processos, se vier como. Ora, se eu pergunto como fazer, como realizar, é claro que eu vou ter que dar uma resposta sobre um processo, o processo de. Se eu pergunto onde, a minha resposta vai ter que ter um foco claro na localização, em que local, em que parte, em que ambiente. Então, eu vou estar ligado sempre na localização quando o comando é onde. E se o comando é o que, vamos lembrar que eu preciso dar uma resposta de indicação ou uma resposta de indicação prescritiva, de prescrever algo. Aí você vai dizer, como assim? Veja, o que eu preciso indicar. Então, eu tenho que indicar ou um personagem, ou indicar uma situação, um fenômeno, algo que gera. Perguntou onde, eu tenho que indicar um local, pode ser uma cidade, pode ser uma parte, que local aí pode ser a parte do corpo humano. Então, e se eu perguntei como é modo, meio, né, processo pelo qual se realiza algo, procedimento. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas, porque a gente, em geral, não dá muita atenção a esses comandos na prática, na hora de responder a questão. Um outro comando que é muito comum é o porquê. Então, junto com o que, como e onde, o porquê ele é extremamente utilizado, inclusive porque é um comando simples, assim, né, para construir a questão. Então, na maioria das avaliações, você vai encontrar alguns porquês lá, e aí, para responder, lembra. Quando eu respondo um porquê, eu dou uma resposta breve, não são respostas longas, que expõem uma relação de causa e efeito. Ou seja, quando eu pergunto por que Adailson, inclusive eu nem falei meu nome, né? Agora que eu vou falar, meu nome é Adailson Miranda. Eu não sei nem se apareceu no GC aqui embaixo, tal, mas eu sei que, de algum modo, você já sabe agora que é Adailson. Então, veja, se alguém me pergunta, Adailson, o porquê é causal, é causa e efeito a resposta? Veja bem, se eu te perguntar por que você está assistindo esse vídeo, você vai me dizer o quê? Porque eu sou estudante da Faculdade de Ilhéus, sou estudante da Faculdade de Mataís, não sou estudante da Faculdade de Ilhéus nem da Mataís, mas a minha faculdade não me oferece um PID, não me oferece nada, eu estou aqui usando a benevolência dessas instituições para aprender a responder questões. Veja, tudo que você me respondeu, essa minha resposta aqui, ela tem a ver com a causa, qual é o motivo de eu estar assistindo. Por quê? Tem a ver com causa. É uma relação causal, de causa e efeito. Então, na hora que você pegar uma questão na prova, seja ela formal, né, oficial, tipo ENAD, ENEM até, e você observar um porquê, a resposta ela é breve e ela expõe uma relação causal. Se for discursiva, fica atento, sua resposta vai ter que ser também nessa mesma direção, ok? Vamos para mais um? Mais um. O para quê, que é outro comando também muito comum, né? E vai requerer o quê? Respostas breves também, que determinem meta, finalidade, porque o para quê é futuro. Olha que interessante. Enquanto o porquê é passado, o para quê é futuro. Ou seja, você vai ter que indicar o objetivo, né? A meta, o propósito, a finalidade, que é para depois. Então, se a resposta for discursiva, lembra, eu tenho que indicar objetivo, meta. Se eu vou sinalizar, a alternativa também tem que estar nessa direção, indicando meta e finalidade. Ok? É simples, é fácil, tranquilo. Agora, quando eu vou para uma questão do tipo calcule, lembra que esse comando ele vai exigir não apenas os resultados, né, da questão
geralmente da área de ciências da natureza e tal. Mas vai ter que ter as operações, ou seja, eu vou ter que expor essas operações. Lembra que calcule não é só para indicar qual é a resposta correta. Toda vez que eu peço calcule, eu vou pedir para que você apresente o processo, como você fez, certo? Muito bem. Vamos lembrar aqui que é só um parêntese antes da gente passar para o próximo comando, que se eu souber o comando, eu consigo responder até questões que eu tenho dificuldade, né, de conteúdo. Então, observe que se eu dominar, por exemplo, um identifique, e eu pegar uma questão de múltipla escolha, dá para eu me aproximar da resposta se eu souber que a alternativa vai ter que apresentar um elemento implícito no texto. Quando eu peço para identificar, gente, é porque a resposta está lá. É para você identificar. Então, se liga. Identifique tal processo. Significa o quê? Que tal processo está lá, mas implícito. Senão, eu não mandaria você identificar lá. Então, quando eu peço para você identificar, eu estou pedindo para você realizar um processo de algo que já está lá. Ok? Vamos lembrar que, nesse sentido, a identificação é um comando extremamente simples. Ok? Vamos lá. Mais um. O descreva também é um comando. Aí muita gente fala assim, mas o descreva é um comando meio que ligado à prova aberta, né? Chamada prova aberta, que não é aberta, é uma prova, na verdade, discursiva. E aí, professor, quando cai uma questão ou um item do tipo descreva, eu faço o quê? Você vai ter que apresentar tudo aquilo que integra ou constitui algo. Então, pode ser, descreva um objeto pontiagudo usado para cortar carnes. Aí você vai ter que apresentar tudo que integra ou constitui uma faca, uma serra, né, ou um aparelho qualquer, uma lâmina, né? Então, aquilo que integra, e aí vai entrar aço, cabo, que pode ser de madeira ou de plástico. Você vai ter que apresentar tudo o que integra aquele objeto, aquele utensílio ou aquele órgão humano, do corpo humano, entende? Depende do que pedir, né, você. Muito bem. Observe que na questão de múltipla escolha, que você marca a alternativa, muitas vezes você vai encontrar não uma descrição, mas um comentário, um argumento. Então, dá para você ir eliminando uma série de alternativas. E na questão aberta ou discursiva, como é o correto, você vai ter que escrever, né? Listar esses elementos. Sem muita dificuldade, não. É só listar mesmo. Você vai listar aquilo que integra ou constitui o objeto. Um outro que parece muito com descreva é o caracterize. Eu não sei se vocês que estão aí assistindo a gente entendem, mas veja, o caracterize requer respostas com indicação daquilo que determina e ou define. Aí você fala, não é a mesma coisa que descrever, não? Não. Não, por quê? O descrever, ele tem a ver com aquilo que integra, né? Aquilo que constitui, mas não é aquilo que determina, não é só dele. Então, no caracterize, lembra, você tem que apresentar aquilo que é somente dele, apenas dele. Ou seja, aquilo que determina o objeto, que caracteriza a alma do objeto, ok? Num outro comando, o diferencie. Também é muito comum, né, nas provas discursivas, mas também é possível aparecer nas provas de múltipla escolha, nas questões ou itens de múltipla escolha, né? Então, você vai apresentar respostas como? Respostas que indiquem os elementos que são privativos, distintivos. Ou seja, quando eu peço diferencie o conceito tal do conceito Y,
é para você apresentar aquilo que é distintivo, ou seja, que é distinto, que é privativo de um elemento e que não está no outro, claro. Só que muita gente confunde o diferencie. Confunde o diferencie, por exemplo, com o associe. Porque no associe, eu vou ter que apresentar os elementos tanto análogos, ou seja, que se aproximam, quanto aqueles que se assemelham. Ou seja, eu vou ter atenção nos elementos que se aproximam, que são muito próximos, ou que são similares, iguais, entre os dois elementos. Eu associo tal conceito com tal conceito, eu vou apresentar aquilo que é análogo àquilo que é similar. Agora, veja, se eu pedir para comparar, diferencie, associe e compare. Na hora que eu peço para comparar, aí não. Aí eu vou colocar tanto os elementos distintivos, aqueles que diferenciam, quanto os elementos análogos, aqueles que aproximam. Compreende? No compare, é como se fosse um diferencie e associe juntos. Preste atenção, você vai dizer, mas tá muito rápido, é muita informação, mas esse vídeo está aqui para você assistir quantas vezes você quiser. Volta, pausa, anota, faz print, dá um jeitinho, porque você vai ter, eu tenho certeza que você vai ter uma facilidade muito maior na hora de responder se você ficar atento a esses comandos. Vamos ver mais alguns comuns que a gente vai ter que a gente usa muito, mas muito mesmo, nas questões ou itens de discursivas, que é o justifique. Não tem aquela questão que você diz, responda tal coisa e justifique sua resposta. Justificar e fundamentar não dá uma duvidazinha? Qual a diferença de justificar e fundamentar? E aí, eu tenho uma dica para você bem prática e rápida. Justifique é um comando que exige que você legitime, valide, torne válido, legítimo determinada sentença. Sentença é aquela frase inicial que abre a resposta. Então, eu digo na resposta, não é possível realizar tal processo. O que é justificar? Uma vírgula, eu coloco um pois, eu coloco um porquê, e eu apresento um argumento que valide, pois é preciso isso, aquilo, outro. Porque não pode ser feito de tal maneira. Ponto. Se eu pedir o fundamente, se o item traz fundamente sua resposta, você vai ter, depois da sentença, que é aquela parte básica da resposta, você vai ter que apresentar uma base teórica. Aí é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque quando eu digo fundamente sua resposta, eu não quero que você só valide, só justifique, entende? Eu quero que você me diga qual é a teoria que está por trás. Exige um pouquinho mais de você. Já o explique, é tranquilo, não fique nervoso, não fique nervosa, porque no explique eu vou pedir para você elucidar. Ora, se é para você tornar claro algo, é porque ele está obscuro antes. Então lembra, quando eu peço para elucidar uma ideia, procure nessa ideia, procure nessa sentença, nessa frase, o que está obscuro, o que não está claro, mas está lá. Porque é isso que eu vou ter que trazer à tona. Ok? Pode ser a ausência de uma teoria, pode ser a ausência de uma justificativa, de um fundamento. E aí, na hora de explicar, você apresenta esses elementos que estão obscuros lá. Outro, disserte, aí é exclusivamente discursivo, né? Você vai ter que apresentar no disserte, você vai ter que discorrer, né? Tratar, abordar fatos, dados ou teorias, em geral, de maneira discursiva. Eu digo em geral porque, às vezes, pode ter uma questão aberta dizendo qual elemento disserta sobre tal questão. E aí você tem que fazer a marcação de alternativa também com esse comando aí do dissertar. Um outro, argumente, já é um pouquinho diferente, porque no argumente eu vou ter que me posicionar, eu vou ter que ter uma perspectiva. Ou seja, não é só dizer quais são as ideias, é dizer quais são as ideias e se posicionar diante delas, assumir uma posição diante delas. E eu vou ter, por último, o relate, que é
Você vai apresentar um relatório. E aí, relatório é o quê? É uma narrativa. Você vai narrar uma ocorrência, você vai narrar um fato específico. Mas lembre-se que no relate eu vou ter que ter sempre atenção a uma ocorrência ou a um fato específico. Ok? Veja, como eu disse a vocês, eu prometi que nós teríamos vídeos rápidos e fragmentados naquilo que interessa. Nesse vídeo, você viu, nós acabamos de ver os comandos e como esses comandos são importantes para a gente organizar a nossa resposta nas avaliações oficiais, ENAD, ou nas nossas avaliações na faculdade, em especial na faculdade de Ilhéus e na Mata Thaís, que são as patrocinadoras desse momento aqui. Fique ligado, fique ligada, porque nesse mesmo canal nós vamos ter mais vídeos tratando de outros aspectos ligados à habilidade de resposta a itens, ou como alguns chamam, resposta aos questionamentos avaliativos nas nossas provinhas cotidianas. Um grande beijo, fique ligado. Como eu disse a vocês, dá uma visitadinha no nosso canal sempre, porque aqui tem sempre novidade. Um beijo e até o próximo encontro.